Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao canal Ercília Mongana. Nós aqui estamos hoje com um vídeo muito, mas muito especial, um vídeo diferente. É um pedaço de um ao vivo que nós fizemos no Instagram, em que nós falamos sobre reeducação alimentar. Este tema que é muito importante para a nossa saúde e também foi muito importante no meu processo de emagrecimento de 25 quilos. Um bocadinho mais do que 25 quilos, na verdade. Então, nós fizemos isto no dia 28 de agosto, sábado, ontem, e hoje estamos aqui para divulgar este pequeno pedaço para quem não teve a oportunidade de acompanhar, já que muita gente disse que iria apenas acompanhar a gravação. Não temos, infelizmente, a gravação completa, mas ficam sim com este pequeno trecho que muito vai ajudar a perceber mais ou menos como é que foi essa dinâmica de ontem e aprender um bocadinho mais também. Então fiquem com o vídeo e até breve. Maybe I succeeded a little. Vai mudar totalmente o panorama, ok? Depois, juntando à forma como confeccionamos, é realmente a quantidade que consumimos. É que pode ser totalmente desajustada e aí, lá está, não é o alimento em si, nem a forma como está confeccionado, é nós realmente estarmos habituados a comer quantidades muito maiores do que aquelas que realmente precisamos e daí ser interessante então o processo de reeducação alimentar para realmente nos encontrarmos e perceber o que é que pode ser mais interessante para nós. Portanto, em relação ao pão integral, sim, pode ser realmente uma boa opção, ok? Um pão de mistura, um pão de centeio, todos podem ser boas opções. Mesmo o pão branco, não há problema de comermos pão branco de vez em quando, ok? Não é por aí. Em relação ao pão, por exemplo, nós podemos fazer duas comparações e aí sim perceber, por exemplo, uma em comparação com outra, o que é que pode ser mais ou menos interessante. Por exemplo, um pão de forma, ok? É bem menos interessante do que um pão fresco que vamos comprar à padaria. Porque num pão normal, digamos assim, o que é que nós temos? Nós temos a farinha, não é? Temos o fermento, temos água, temos sal. De uma forma muito básica, é isso que encontramos. Enquanto que, por exemplo, num pão de forma, temos muitos conservantes que vão manter sempre fofinho. Então é totalmente diferente. Portanto, aí vamos ter mais gordura, mais açúcar para ajudar a conservar. Então é totalmente diferente, porque lá está, dentro dos hidratos de carbono nós temos muita coisa. E uns podem ser mais interessantes, outros não tão interessantes. Assim como nos outros macronutrientes, nas proteínas, nas gorduras. Lá está, o que realmente influencia é como preparamos aquele alimento, com o que é que o acompanhamos e a quantidade que ingerimos. Né? Falhando uma destas coisas e feita de forma rotineira, pode realmente atrapalhar muito o nosso objetivo e o nosso estado de saúde. Então temos aqui boas notícias para quem nos acompanha. A reeducação alimentar, nós conseguimos comer um pouco de tudo. Conseguimos comer desde o pão branco até um ovo cozido. Então conseguimos exatamente unir todas estas vertentes. E uma questão que levantou também sobre o pão de forma me fez muito também pensar na realidade em que nós vivemos hoje, cada vez mais num mundo industrializado, em que quase tudo encontramos pessoas que realmente comem do início do dia ao final do dia coisas que são enlatadas, condimentadas. Então, como é que nós podemos hoje tentar fazer de qualquer das formas para conseguir ter nutrientes, ou melhor dizendo, ter alimentos com maior valor nutricional? Porque sabemos que já não é a mesma qualidade que nós encontramos nos pequenos produtores e nos grandes produtores, por exemplo. E essa é uma questão que às vezes nós não percebemos. Mas eu estou a comer saudável, eu só estou a comer folhas, eu só estou a comer isto e aquilo. Ok, mas e qual é que é a qualidade das folhas que está a comer? Será que não está cheia e carregada de pesticidas? Então essa questão também nos levanta, e principalmente nessa vida jovem, corrida, em que temos muita coisa ali à mão. Está tudo enlatado hoje em dia. Está tudo preparado para nós. E como lidar realmente, ser saudável com esse mundo industrializado? Aí nós podemos realmente ver essa tua questão por dois pontos, não é? A questão do realmente, e depois já podíamos entrar por muitos temas e coisas muito maiores, por exemplo, o ser ecológico é melhor ou pior, ok? Essa questão dos grandes produtores, dos poucos, de termos
sei lá, morangos, por exemplo. Nós temos morangos o ano todo e morangos têm, não é, como as outras frutas, como outros legumes. E nós hoje em dia, claro que dependendo do meio onde vivemos, temos que andar um bocadinho mais para ir às compras ou não, mas isso são outras questões, mas realmente nós, hoje em dia, de forma relativamente fácil, temos acesso o ano todo a coisas que sabemos que, por norma, têm a sua época do ano para crescer, não é? Para crescer e para nos podermos então alimentar. Em relação a isso, assim, é fazermos o nosso melhor e acreditar que as coisas serão feitas com algum cuidado, e é sempre mais interessante nós comermos frutas e legumes do que comer então o dia todo tudo o que é processado, tudo o que vem embalado, ok? Juntando à questão do quanto mais cor melhor, quanto mais descascarmos melhor, e não tirarmos um plástico e deitar o plástico ao lixo, ok? É muito melhor tudo o que é natural. Portanto, e como é que o conseguimos fazer? É mesmo partir do nosso esforço, okay? É a nossa organização, é realmente. Pode ser a partir do que tu fazes, planear as refeições, e assim conseguimos ir às compras e trazer e comprar sem desperdício, preparar antes, conseguir preparar algumas refeições antes, até ter algumas coisas já pré-feitas, nós fazermos, não é? E armazenarmos no frigorífico, no congelador. Portanto, vai muito pela nossa organização. Se é sempre confortável isso? Não, porque, não é? Porque se calhar nos vai tirar ali tempo de descanso, se calhar nos vai obrigar a pensar bem o que é que eu vou comer, o que é que eu tenho que ir já preparar para deixar feito no frigorífico para amanhã, porque tenho pouco tempo de almoço, então se eu não quero ir comer fora porque sei que não vou ter as melhores opções, então olha, vou ter que prescindir hoje um bocadinho do meu descanso, se calhar para deixar alguma coisa já preparada para amanhã. Mas tudo é uma questão realmente de hábito e de realmente termos força de vontade para o conseguirmos fazer, para sermos mais organizados nesse sentido, porque é possível, todas as mudanças são possíveis. Somos seres humanos, não é? Temos liberdade, temos alguma liberdade para isso, para conseguir fazer essas mudanças. O problema do ser humano é que nem sempre gosta de mudanças, não é? A gente não gosta do desconforto que algumas mudanças nos trazem, não é? Porque obriga-nos a estar ali mais organizados, mais focados, com uma responsabilidade diferente, uma responsabilidade extra, e por isso é que às vezes se torna difícil, mas é perfeitamente possível. É preciso realmente, isso, é organização e esforço da nossa parte, até que se torne um hábito, porque quanto mais vezes replicamos um comportamento, o nosso cérebro vai assumir como aquilo é o normal, é o seu dia-a-dia, é o que ele está habituado, então aquilo vai começar a sair de forma natural. É como quando fazemos então as mudanças na nossa alimentação. Por exemplo, a questão de tirar o açúcar do café, por exemplo, não é? Ai, não, Ana, eu não consigo, é impossível, aquilo é muito amargo, então quando é aquele café dali, aquilo não, claro que pode. A pessoa tem é que querer, tem é que estar disposta a ir beber 1, 2, 3, 4, 5 vezes café, que aquilo não lhe saiba tão bem, mas saber que no final vai conseguir, garantidamente vai conseguir beber. Portanto, é preciso nós querermos fazer essas mudanças e estar dispostos a que com elas, numa fase inicial. Exatamente. Até porque é sobre educação. E quando nós falamos sobre educação, muitas das vezes nós também precisamos estudar, e não é a coisa que nós mais adoramos fazer para ter as notas que nós queremos. Então é sobre isso também, porque eu percebi, e são coisas que hoje para mim são automáticas. Eu já não consigo comer uma fritura e não me sentir mal, por exemplo. Mas se calhar há 2 anos atrás era algo que eu comia normalmente, se calhar todos os dias, e está tudo bem. Mas foi o hábito de começar a retirar. O que eu fritava, se calhar vou começar a cozer, se calhar vou começar a assar. Vou tentar pensar nessas outras opções para que realmente seja um bocadinho mais saudável e nutritivo para mim. A questão do açúcar. Eu não tomo açúcar, nem no chá, nem no café, nem em lado nenhum. Eu, no início, sempre tomei açúcar no chá, ou sempre tomei chá com açúcar, assim posso dizer, mas hoje é algo que eu não consigo sequer. Se me colocarem açúcar no chá, para mim já não é a mesma coisa. Porque comecei a perceber e até começamos a apreciar melhor o sabor das coisas
sem esses condimentos, sem muito açúcar, sem muito sal. E isso até me fez lembrar de um paciente meu que eu atendi e estava a fazer um acompanhamento. Isso não tem nada a ver aqui com nada, mas é só uma nota. Que eu o acompanhei porque ele é hipertenso e também estava com colesterol alto. Então, vamos começar a fazer uma mudança na vida, no sal e tudo mais. E para ele era impossível pensar na possibilidade de deixar o sal. Mas o sal vai deixar, as coisas vão deixar de ter sabor, isto e aquilo, e aquilo e aquilo. E nós, vai tentando, vamos tentar. Que tal começarmos? Ok, não vamos logo tirar o sal todo. Também o objetivo não é esse. O objetivo é diminuindo as quantidades. Então, naquilo, vamos começar a colocar metade daquilo que tu colocavas de quantidade de sal hoje. E lá está, outro dia ele voltou para o consultório e ele está agora com valores perfeitos da tensão, do colesterol. Ele hoje diz que não consegue se ver a comer uma comida com sal. Mas está bem, não é por aí também, tem que ter equilíbrio. Ele já não consegue, literalmente. Era alguém que era muito, mas muito relutante e não conseguia, não queria por nada deixar o sal e hoje eu consegui deixar. Então isso nos mostra que são pequenas coisas que nós temos que ter essa abertura, porque muitas vezes estamos acostumados a reclamar e reclamar e reclamar e dizer eu não emagreço de jeito nenhum, eu sou engordo, eu sou não sei quanto. E o que é que nós estamos realmente a fazer? Qual é que é realmente o nosso prato? Qual é que é realmente a nossa realidade? O que é que nós estamos dispostos ou não a deixar? E por falar nisto, vamos agora mudar da questão dos carboidratos, vamos para os açúcares. Mas antes de entrarmos nessa, gostaria só de dizer que quem tiver alguma dúvida pode ir deixando aqui no chat. Vou começar aqui por ler. Paulo Bila. Tive um dia super atarefado e não consegui comer durante o dia. Quando chego a casa, como tudo que me vier pela frente para compensar as refeições falhadas. Ou uma refeição só é o suficiente. Esta é que é a questão que o Paulo coloca. Não conseguiu comer bem o dia todo. Assim que ele chega, ele deve comer tudo aquilo que tem direito de dizer. Agora estou a tomar pleno almoço. E agora estou a jantar, ou vai só ter uma refeição com qualidade? À partida, uma refeição, fazer o esforço de fazer só uma refeição e minimamente controlada, e mais importante do que isso é perceber se esses dias são rotina ou se acontecem de forma muito pontual, ok? Porque dias atarefados e não ter nada pronto e ter que ir buscar alguma coisa, isso todos nós passamos por isso, como é óbvio, não é? Há sempre dias assim. Agora, a partir do momento em que isso acontece com muita frequência, então se calhar temos é que perceber um bocadinho por trás, no meu dia, o que é que se calhar está a falhar, o que é que eu posso melhorar para não ter sempre estas consequências. Okay? É um bocadinho por aí, porque assim, nós estamos aqui a falar e estamos a trocar opiniões e pontos de vista, e lá está, nenhum é mais ou menos correto do que o outro, mas é a realidade, nós temos que olhar para nós e então perceber o que é que faz sentido para nós e ver o que é que conseguirmos indo corrigir, porque tudo afeta tudo, não é? Nada é isolado no nosso dia-a-dia. Portanto, ok, uma refeição, sim, não é? Tentar. E depois aí o segredo é o que é que nós temos em casa, ok? É a nossa lista de compras, porque se nós estivermos em casa, se não estivermos em casa, então também não vamos comer, não é? A gente vai comer em casa. Portanto, as nossas escolhas também passam muito pelo momento de irmos às compras. Portanto. E uma coisa muito interessante também sobre o que é que nós temos em casa. Eu agora passo a controlar sozinha tudo aquilo que eu compro, tudo aquilo que eu como. E realmente é uma questão que eu vejo e é muito interessante, porque quando nós temos os alimentos certos em casa, nós também nos obrigamos a comer o que nós temos em casa. Porque posso ter dias muito cansativos, muito ocupados, e eu até posso ter a facilidade, vou comprar comida fora, ou vou pedir comida, ou vou fazer qualquer outra coisa, mas não, eu sei que eu tenho comida em casa. Então, ao mesmo tempo, aquele sentimento de eu não posso deixar a comida que está em casa. Então, já poupo no dinheiro, já poupo na saúde, e é um bem que é incrível para todos e de todas as formas. E por falar nessa questão também de começarmos a ver até que ponto é que nós achamos que temos dias cansativos, ao ponto de não ter uma alimentação de qualidade, eu aprendi isso da pior maneira possível, que é Síria. Há duas coisas que tu precisas começar a prestar mais atenção na tua vida: o sono e a alimentação. E nós reclamamos muito, somos muito ocupados, somos muito atarefados, tudo bem, mas é a tua saúde. A tua saúde, se tu não tiveres tempo para ela, ela que um dia deixa de te fazer ter tempo. Então, concentra-te.
Começa a analisar as coisas, porque o nosso sono é das coisas também mais importantes para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde. E nós não nos apercebemos disso. Nós passamos um terço da nossa vida a dormir, porque nós precisamos deste momento. E já agora, se quiserem, vamos fazer uma outra live a falar sobre higiene de sono. Mas é uma questão que eu quero muito partilhar, que eu faço também um workshop sobre isso, e nós desprezamos muito o momento do sono. E é uma das coisas que eu disse, não dá. Tudo o resto pode esperar, a minha saúde é que não vai esperar. É a mesma coisa com a alimentação. Nós, às vezes, é que pensamos que temos um dia atribulado. Nós, às vezes, é que pensamos que temos um dia ocupado para não nos alimentarmos como deve ser. Não tem mal carregarmos connosco tigelinhas, com refeições separadas. Não tem mal. As pessoas analisam isso como se fosse uma coisa do outro mundo. Às vezes é até melhor. Eu carrego a comida do dia todo e eu consigo comer aquilo que é certo. Está, e parte da organização, é mesmo isso, é nós pensarmos como é que é o meu dia-a-dia, onde é que eu vou estar, o que é que pode ser fácil para mim ou não, e aí é mesmo abrir um bocadinho horizontes, porque nós estamos habituados a aquilo, parece que não conseguimos fazer de forma diferente, mas às vezes sairmos um bocadinho da nossa posição, conseguir olhar em volta e realmente perceber, olha, não, se calhar eu consigo melhorar isto e aquilo, então já vai ter uma consequência totalmente diferente, ok? Tudo tem a sua base, porque a questão que fizeram então há bocadinho de chegar a casa e comer tudo o que aparece à frente, é que depois lá está, depende do que é que está para comer, não é? Do que é que temos à nossa disponibilidade, porque se nós já tivermos na nossa rotina uma alimentação mais equilibrada, com escolhas mais... vai ser esse tipo de alimentos que nos vai apetecer a toda a hora numa situação de mais stress, de mais ansiedade, né? Porque se o nosso corpo, o nosso organismo não está habituado a usufruir desse tipo de alimentos sempre, né? Também não vai ter sempre essa necessidade, ok? Claro, faz parte nós consumimos açúcares refinados, faz parte, claro que sim, o sermos saudáveis é isso mesmo, é permitir-nos de vez em quando a ter esse tipo de opções, sem dúvida alguma, ok? Lá está, agora para ter em casa sempre, então, se calhar não é? Se calhar começamos por aí também, a parte das compras, a parte de planear um bocadinho, lá está, não precisamos de fazer como tu fazes, a semana toda. Ou então sim, né? Cada um depois encontra a sua melhor forma de se tornar organizado. E mais uma vez, ninguém faz mais ou menos correto. Está a fazer de acordo com o seu contexto, do que faz parte para a sua rotina. E isso é que é muito importante, às vezes, nós procurarmos acompanhamento nutricional, mesmo para isso, né? Para termos alguém de fora, que acaba por estar um bocadinho mais dentro do assunto e que não tem nenhuma opinião sobre a pessoa, sobre o seu trabalho, sobre o seu contexto, não tem nenhuma opinião formada, não é? Isso não vai influenciar em nada e conseguir orientar um bocadinho nesse sentido. O que é melhor? Olha, tenta fazer desta forma, porque é que não experimentas isto? Porque isso é bem mais interessante e não tem problema nenhum. Nós temos algum acompanhamento neste sentido, de todo. Pois é. E já agora também foi lançada uma questão, como preparar os lanches ou tentar fazer snacks equilibrados para o nosso dia a dia. Falando de mim, como eu já disse desde o princípio, eu tento agora levar a comida que eu preciso do dia inteiro, literalmente. Assim que eu saio de casa, dou um pequeno almoço e tenho o meu lanche da manhã, e normalmente tenho fruta, tenho gorduras boas, nozes, castanhas, amendoim ou coisas parecidas, porque também nos ajudam a inibir um bocadinho mais a fome também. São aquelas gorduras que criam a sensação de saciedade e isso também é bom. Por um lado, principalmente para quem quer perder peso, é uma estratégia inteligente às vezes utilizar isso. Contudo, posso só intervir aí para não esquecer? Sim, com certeza. Contudo, aí a parte das gorduras boas, lá está, são extremamente calóricas. Por exemplo, quem adora frutos secos, é muito difícil, se calhar, comermos o que é considerado uma porção. Vamos pensar, sei lá, 5, 6 peças de frutos secos. Se nós levarmos o pacotinho, quem gosta connosco é muito... E se estivermos, por exemplo, distraídos a trabalhar e podemos ir petiscando, por exemplo, é muito fácil comermos bem mais que aquela quantidade. E acabamos por comer... ok, dá-nos saciedade, como é óbvio, mas se calhar estamos a comer bem mais do que aquilo que realmente era suposto pelo alimento. Exatamente. Daí é que é importante. Sim, como é óbvio, o que tu estavas a dizer, há alimentos que nos dão naturalmente mais saciedade do que outros, e aí em diferentes quantidades. Por exemplo, os alimentos ricos em proteína acabam por
dar bastante saciedade e até numa pequena porção, ok? Por isso é preciso conseguir avaliar mesmo isso e transpondo então para a questão dos snacks, ok? Depende, ok? Um snack, por norma, é visto então como algo, uma refeição pequena, entre o que consideramos refeições maiores, por assim dizer. Então, qual é ali o objetivo? Ok, se calhar o objetivo de fazer ali aquele snack ok, do pequeno almoço ao almoço, que eu não vá então com a tal fome de leão, não é? Tentar controlar ali um bocadinho. Então, o que é que nós precisamos? Num pequeno volume, garantir que nos dá bastante saciedade. Portanto, pode ser perfeitamente o hidrato de carbono, complexo ou simples, ok? O exemplo aí da fruta, por exemplo. Pode ser um alimento rico em proteína, não é? Um iogurte, um outro tipo de lácteo, ok? Como pode também sim incluir uma fonte de gordura. Depois aí é percebermos realmente que quantidade de cada é que faz sentido. E aí é que faz depois a diferença toda, como o que falámos há bocadinho, há hidratos de carbono muito diferentes, há proteínas muito diferentes, há gorduras muito diferentes. Não é? É a quantidade e o tipo que estamos a comer realmente. Exatamente. E já agora, entrando na questão dos açúcares, que dissemos que nós íamos entrar, mas antes de mais quero dizer que se quiserem podem sim deixar as questões que nós vamos respondendo agora ou então no final, conforme for possível. A questão que eu tenho é a seguinte: eu, no meu processo de educação alimentar e bem antes disso, eu deixei o refrigerante. É algo que não faz parte de tudo. Eu disse que eu como de tudo, e como de tudo, mas existem 2 ou 3 coisas que eu não como, não tomo mesmo. A primeira é o leite, por questões de saúde, intolerância à lactose, não tem nada a ver aqui com... Eu mesma adoro leite, gosto muito do sabor do leite. Então, não é por esta questão que eu não tomo leite, mas sim por uma questão de saúde e de intolerância. E depois, a outra coisa é o refrigerante. Refrigerante e sumos enlatados. Eu tirei completamente da minha vida. Mas qual é que é o cuidado que nós devemos ter com essa questão e com a quantidade de açúcares? Porque um dia eu estava também a fazer análise e é realmente estonteante a quantidade. E realmente é assustador perceber essa quantidade de conservantes, esta quantidade de açúcar que se encontra lá presente e não é 100% natural, não é a fruta só e sozinha. Muitas das vezes nem está lá presente a fruta como tal, são apenas os aromatizantes, os corantes, os edulcorantes. Então é algo que eu, Ercília, decidi retirar da minha vida. Mas para quem gosta, para quem não se vê a retirar o refrigerante e os sumos. Atenção, não quero dizer que sumo natural eu não possa tomar um dia ou outro. Refrigerante é o que eu não tomo mesmo. Mas qual é que é o cuidado que devemos ter com os açúcares? Assim, o açúcar, falando aí no exemplo do que é o refinado, o que é considerado um açúcar refinado, né? Que nós podemos encontrar num sumo, num refrigerante, alguns bolos, né? Algumas bolachas. Portanto, esse açúcar é mais necessário no sentido de ser prazeroso. Okay? Não é propriamente que seja algo fundamental para a nossa sobrevivência, ok? Por aí. Agora, por ser prazeroso, também faz sentido que sim, que o consigamos enquadrar com alguma tranquilidade de longe a longe. Está tudo bem, ok? Temos um almoço com amigos, temos um jantar com família, temos uma festa, portanto, sem problema nenhum por aí. Agora, perceber que realmente para todos os dias, e pensando então na tua questão, da questão do sumo, do refrigerante, para acompanhar refeições, seja almoço, seja jantar, seja então aquelas refeições intermédias, que isso acontece muito, as pessoas terem necessidade de acompanhar sempre com algo líquido e então ser a opção do sumo, do refrigerante, aí mesmo é entrarmos pela reeducação alimentar e tentarmos reduzir ao máximo essa quantidade e para que se torne então de forma pontual, porque se nós precisamos desse tipo de alimentos para viver, para ter saúde, de todo que não, é precisamente o contrário, nós precisamos é que eles não sejam rotina para conseguirmos ter mais saúde, porque depois o problema é, o açúcar tem quase como um efeito viciante, não é? Quanto mais consumimos esse tipo de alimentos, mais é o que nos apetece.
Mas é quando chegamos a casa, depois de um dia super cansativo e que saltamos refeições, é aquilo que nos vai irritar. Portanto, é muito por, ok, vou parar, pensar nestas questões e realmente tentar então fazer algumas mudanças por aí, ok? Mas lá está, não quer dizer que não se possa beber sumo ou refrigerante de vez em quando, e mesmo depois, dependendo das marcas, claro que sim. Se há uma coisa que de certa forma, ok, não é todos os dias de domingo a domingo, mas porque eu sei que há um dia que sempre que eu vou almoçar com aquela pessoa e vou sempre ter uma opção desse género, eu depois, dependendo das marcas que temos ao nosso dispor no mercado, há sempre opções um bocadinho mais interessantes do que outras. Lá está, do mesmo tipo de alimento, nós mesmo assim conseguimos ir filtrando mais ou menos, ok? E depois, essa questão é muito importante, é como filtrar, como é que olhar para, como olhar para um rótulo, porque nós somos realmente muito enganados pela parte da publicidade, pelo marketing, não é? Pelo que nos aparece, o facto de dizer 100% fruta, e passando sem falar só nos sumos, passando para, sei lá, para cereais, bolachas, o facto de ter fibra, de ter vitamina não sei o quê, ok, tudo bem, pode ter, mas se calhar vai ter uma quantidade super residual comparando com o açúcar e com a gordura que tem. Portanto, vamos ler a lista de ingredientes. Agora, a lista de ingredientes, quanto maior for, mais processado é o produto, não é? E ela está por ordem decrescente, ou seja, o que aparece em primeiro lugar é o que tem maior quantidade e por aí adiante. E depois é conseguirmos perceber a tabela nutricional, a tabela de composição do alimento, né? Quanto é que temos de gordura, quanto é que temos de açúcar, e conseguir fazer um bocadinho essa filtragem para perceber, bem, até eu sei que eu não como isso todos os dias, mas se até é mais ou menos frequente, eu dentro do que tenho ao meu dispor, se calhar posso melhorar um bocadinho. Pois é verdade. Acho que depois desta aula vamos todos passar a olhar com mais atenção aos rótulos. Eu, desde que eu fiz o primeiro ano de farmácia, vocês sabem que uma das coisas que nós mais inteligentes é a questão dos rótulos e de tudo que está presente, a composição. Então, mas muito interessante, porque muitas vezes aquilo que nos vem ali logo à frente é algo que nos leva a um engano. Se formos a ler com atenção tudo que lá está e que quantidade é que está, passamos a ter maior atenção a isso, sim. E às vezes até gastar mais dinheiro por um produto e se calhar nem é tão interessante assim, se calhar até temos um semelhante e bem mais acessível a nível monetário, ok? Bem mais interessante a nível nutricional. Acho que podem ir se calhar escrevendo perguntas, nós se calhar vamos respondendo, não sei se... Sim. Então aqui já algumas perguntas, acho que algumas delas já acabamos por responder. Mas uma das perguntas é, ainda à luz desse ponto, devemos cortar os refrigerantes ou sumos? Acho que já foi, em parte, respondido. Exatamente. Se nós olharmos para o nosso dia e com consciência conseguirmos perceber que é de forma que está presente todos os dias e mais que uma vez por dia, sem dúvida alguma que o devemos fazer. Podem pesquisar, por exemplo, no Google. Eu, quando estava a tirar a licenciatura, ao mesmo tempo que a Ercília, quando estávamos a estudar, nós tínhamos muitos estágios, não é? E nós fizemos alguns estágios, por exemplo, em jardins de infância. E uma das atividades que fazíamos com as crianças era, de facto, por exemplo, levar embalagens vazias de um sumo, daqueles sumos de pacote, que é um bocadinho frequente, infelizmente, vermos as crianças a levar, leite com chocolate, esse tipo de bebidas, e em baixo colocávamos a quantidade de açúcar em saquinhos, e podem perfeitamente pesquisar esse tipo de jogos, digamos assim, na internet, e conseguem mesmo ver que são coisas absurdas. Ou então, pegar aí num sumo que tenham em casa, vão ver a quantidade de açúcar e pegam num pacote de açúcar que tenham aí, põem na balança e veem a quantidade que tem. É realmente ridículo mesmo. Sim, esse tipo de opções não é podendo, deve-se realmente fazer o esforço para que não sejam todos os dias na nossa mesa. Exatamente. E sobre a questão de quantas vezes ou com que frequência que devemos consumir, se calhar eu respondi essa questão da seguinte forma. Nós temos uma pirâmide que diz respeito às nossas necessidades biológicas e às nossas necessidades alimentares também. E se vocês forem perceber, o prazer está em cima e é uma pequenina percentagem. E como a doutora já aqui falou, essas questões de refrigerante, sumo, não são coisas que o nosso corpo precisa para viver. São coisas que nós
consumimos, mas é por gosto, é por prazer, às vezes até por vício, o que é mau. Então, tudo aquilo que é prazer é para reduzirmos o máximo possível. Tudo aquilo que não é porque nós precisamos como tal para a sobrevivência do nosso corpo, para o nosso bem-estar, nós estamos aqui a querer dizer que vamos cortar completamente, a vida vai já ter sabor. Não, não é isso. Mas se tomavas todos os dias um sumo empacotadinho, assim, a pensar até estou a tomar sumo natural, saudável. Não, se calhar vai começar a pensar um bocadinho mais. Todos os dias não dá. Talvez uma vez por semana. Ou então vou passar a fazer menos vezes. E aí, porque passa por educar o nosso paladar. Nós não vamos encarar a vida, a minha vida deixou de ter sabor. Não, porque eu aprendi a gostar de outro tipo de sabores. Eu já não tenho necessidade de querer sempre o doce em tudo ou o salgado em tudo. Em tudo. Ok? Sim. Exatamente isso. E agora fugindo para uma outra questão, em torno dos comprimidos, as pessoas que tomam comprimidos para emagrecer e tudo mais, o que é que nós temos aqui a dizer? Eu estava mesmo a responder essa pergunta da Cristiane. É assim, como é óbvio e como em tudo, um profissional, seja de que área for, vai ter opiniões muito diferentes e terá as suas razões para o sustentar. Honestamente, eu acho que de uma forma geral, não falando de nada em específico, é deitar dinheiro ao lixo, ok? Porque é a realidade, porque assim, esse tipo de opções não são o nosso natural, não é o natural que nós consumimos. O que é natural para nós são os alimentos, não é? Tudo isso. Estamos aqui a falar nesta nossa conversa de hoje. Portanto, se temos então o objetivo de emagrecer, de perder massa gorda, vamos perceber, bem, porque é que eu então estou aqui e não gosto, como é que eu posso mudar? Vou procurar então ajuda e vou trabalhar com o que me é normal do meu dia-a-dia, que é a minha alimentação, né? Posso então sim, ter que fazer algumas alterações que eu consiga manter o resto da minha vida, então para conseguir chegar a esse meu objetivo. Mas a nível de comprimidos para emagrecer, acho que não tem sentido nenhum. E aí não estamos a falar do mesmo de que algum tipo de suplementação, ok? Aí são coisas diferentes, porque há muita suplementação e que há muita evidência científica que nos dão segurança para falar nela. Por exemplo, a questão de uma grávida, por exemplo, né? Faz algum tipo de suplementação. Portanto, há coisas que realmente podem fazer sentido, mas porque podemos estar com algum déficit, né? E mesmo assim com a alimentação nós temos é que tentar recuperar, digamos assim, não estando a ser realmente difícil, e porque já podemos estar a entrar até numa situação patológica, não é? E aí sim precisamos de alguma ajuda e até de um suplemento, não é? Aqui estamos a falar da mesma coisa do que, porque às vezes confunde-se um bocadinho, pode-se confundir um bocadinho os termos e perceber realmente do que é que estamos a falar. Mas em termos de comprimidos para emagrecer, não. Vamos comer para emagrecer, basicamente. Exatamente, e acreditem que eu sou da área de farmácia, então se calhar devia aqui dizer-lhes que sim, mas não vou fazer isso. Até porque a nossa conversa é sobre saúde, o nosso objetivo é sobre saúde, e também dizer a mesma coisa que a doutora acabou aqui de dizer. À medida que nós vamos consumindo, o nosso organismo também vai gastando. Nós precisamos consumir a mesma medida que nós estamos a gastar essa mesma energia, ou gastar a mesma medida que nós vamos consumindo. Caso contrário, existirá sempre o que vai ficar em excesso. E o que fica em excesso também fica naqueles lugares que nós menos gostamos, né? Na barriga, nas pernas. Poderia ir para lugares melhores, mas não vai. Então temos que começar a equacionar essa questão, porque essa questão dos comprimidos para emagrecer nos remete a uma realidade muito preguiçosa, em que nós queremos comer de tudo, não queremos ter nenhuma educação, não queremos nenhuma restrição, mas ainda assim queremos emagrecer. E o que eu aprendi neste processo de emagrecimento é: milagres não existem. Milagres não existem na alimentação, atenção, milagres normalmente existem. Mas aqui, milagres de emagrecer não existem. Ninguém vai te dizer: olha, toma isto que é uma porção mágica para emagrecer, ou porque há chás de aloe vera, ou porque há não sei quantas, já não sei o quê. Não. Temos que nos reeducar, temos que ter cautela, temos que ter cuidado com aquilo que nós colocamos na nossa mesa. E não vai ser tarefa fácil, e acima de tudo vai ser uma tarefa gradual. Como eu disse, inicialmente eu perdi mais do que 25 quilos, mas não foi do dia para a noite. Foi algo que foi gradual, e à medida que eu fui conseguindo adaptar a minha rotina, os meus gostos, aquela que era a educação alimentar, e acima de tudo colocar o meu corpo em movimento.
em atividade, porque eu não posso estar a consumir o que eu não consigo tirar. E muitas das vezes nós somos inimigos da atividade física. Esta é uma questão que eu gostaria também aqui de abordar, que pensamos que a alimentação por si só vai fazer tudo. Vai fazer grande coisa, vai fazer grande parte, é verdade, mas não vai fazer tudo. Até porque, quando nós estamos em processo de emagrecimento, muita gente me pergunta: mas então tu emagreceste mais de 25 quilos e não tens o corpo flácido? E é isso, por exemplo, nós queremos emagrecer, emagrecemos muito e não praticamos atividade física nenhuma. O nosso corpo vai acompanhar isso. E a flacidez com certeza também virá. Então, é preciso olharmos para a atividade física não como um bicho de sete cabeças, mas como algo que é preciso nós incorporarmos, nós integrarmos e, acima de tudo, deixar essa nossa preguiça para o emagrecimento. Porque se nós queremos aquele nosso objetivo, nós precisamos lutar por ele. Não é diferente em qualquer outra área da nossa vida. Se nós queremos algo, nós realmente batalhamos. Então, por que nós, quando se trata de emagrecimento, pensamos que vai ser automático? Que vai ser assim, vamos tomar uma cápsula e vamos emagrecer. Não é verdade. E a nível da suplementação, realmente existem vários suplementos. Fazendo parte da indústria farmacêutica, eu posso falar de suplementos que são utilizados para diferentes situações. E lá está, os suplementos ou são utilizados em déficit de algum nutriente, vitamina, mineral que nós tenhamos, ou então algo que nós não estamos a conseguir a nível da alimentação adquirir. Porque Deus fez as coisas tão perfeitas que Ele fez com que apenas através da alimentação nós conseguíssemos ter tudo o que nós precisamos. Mas é certo que nos dias de hoje não temos a mesma alimentação que se calhar há anos atrás os nossos pais tinham. Não temos a mesma qualidade dos alimentos. E é por essa razão que existem vários suplementos alimentares que são utilizados em diferentes situações e que são até benéficos. Mas lá está, são suplementos para ajudar o nosso corpo, são suplementos para ajudar o nosso metabolismo, para restabelecer o equilíbrio que é o normal. Não é algo que nos vai colocar num estado milagroso de perda de peso, tá bem? Então essa é uma questão que devemos ter muito em atenção. Eu gostaria que a doutora aqui falasse um bocadinho mais sobre a questão e a importância da atividade física para quem está a emagrecer, até mesmo para quem procura também ganhar peso. Que muitas vezes pensam, eu quero ganhar peso, então não vou correr, que eu vou emagrecer, então não dá. Então, qual é que é essa relação e a relação massa gorda, massa magra? O que é que nós podemos dizer com isto? Bem, é assim, falando especificamente do exercício físico, não é de toda a minha área, não é? O que nós podemos dizer, e nós as duas sendo da área da saúde, é que sim, há uma certeza absoluta, digamos assim, que de facto o exercício físico, uma prática regular de exercício físico, traz muitos benefícios à nossa saúde. Ponto. Haja ou não o objetivo de ganhar peso, perder peso, vamos só por estética ou não, há sempre benefícios para a nossa saúde e todos nós deveríamos ter uma prática regular de atividade física, sem dúvida alguma, não é? Seja ir ao ginásio, natação, uma aula de zumba, uma aula, seja do que for. Aí depois, e contamos com a ajuda dos colegas, dos instrutores, dos professores de desporto, não é? Aí sim, pois precisamos ter algum acompanhamento, realmente se temos algum objetivo, o que é que pode ser mais interessante para nós, ou se temos algum problema de saúde, por exemplo, na nossa postura, que nos impeça de fazer algum movimento, e aí são outras questões que devemos ter em conta. Agora, o exercício físico, sem dúvida alguma, que é fundamental para termos um bom estado de saúde, e então entrando aqui no nosso tema por onde estamos a ir, no processo de emagrecimento, sem dúvida alguma, né? Porque realmente quando nós temos, por exemplo, o meu contexto não é pessoal de consulta. Uma pessoa que não pratica atividade física, por exemplo, mas que tem e que, portanto, é sedentária, né? E tem uma alimentação de base de muita má qualidade nutricional. Como é óbvio, conseguindo cumprir algumas orientações que eu vou dando, o facto de já estar a ter alguns estímulos da parte da alimentação, vamos conseguir mexer nos valores, ok? Vamos conseguir mexer no peso, vamos conseguir mexer na massa gorda, mas como é óbvio, depois também precisa de outro tipo de estímulos. A pessoa não pode continuar a ser sedentária para o seu objetivo de emagrecimento e para a sua saúde. E, portanto, o exercício físico devia ser algo praticado por todos, mais ou menos intensidade, lá está, ir ao ginásio e fazer uma aula de outra coisa qualquer, mas em todas as idades, está algo pensado para nós, para as nossas capacidades, como é óbvio, tendo algumas limitações, mas todos nós devíamos praticar e de forma regular, porque às vezes a questão não é de forma regular,
o meu ex agora, e depois vou daqui a 2 semanas, e já é diferente. Mas isso também tem muito a ver com a questão de... Às vezes nós começamos a atividade física e vamos com tudo, vamos com toda a força e treinamos lá 2 horas, 3 horas durante uma semana. E depois na semana seguinte já não temos o mesmo ritmo, já não aguentamos a mesma coisa. E algo que eu percebi que na minha vida fazia sentido é: não, Ercília, tu não vais ter treinos de 3 horas durante o teu dia, até porque a tua rotina não te vai permitir isso. Mas de que forma é que nós podemos tentar ser regulares, ser constantes e não estarmos nessa questão do vai e vem? Ok, vamos reduzir as horas de treino e treinar também aquilo que nós temos algum interesse. Por exemplo, eu encontrei na dança um fator muito importante. E quando nós estamos a dançar, parece brincadeira, mas existem várias aulas. Vocês colocarem no YouTube aula de dança ou ginástica, não sei, existem aulas desde 10 minutos até meia hora, 1 hora. Dá para fazer de tudo. Então, realmente, às vezes são desculpas que nós utilizamos para não fazer atividade física, porque existe desde 15 minutos até 30 minutos. Então, conseguimos encontrar ou com dança ou com outra atividade física. Então, é possível, sim, encontrar estes fatores. Queria convidar agora todos a deixarem as questões que vocês têm. Estamos mesmo na reta final. Acho que a mim já não restam muitas perguntas. Tenho ainda uma sobre finalizar, mas gostaria de saber se ainda tem alguma questão para colocar aqui, ou a doutora Ana Lídia, ou a mim, quanto ao meu processo de emagrecimento. Mais uma vez, repetindo, nós não estamos aqui a dizer taxativamente o que cada um de vós deve ou não fazer. Cada processo é um processo, cada corpo é um corpo, e aquilo que foi a minha experiência pode não se replicar à experiência de uma outra pessoa, que pode não funcionar, ou como também pode funcionar e muito bem. Então, não compreendam isso como uma imposição, e sim como uma conversa sobre saúde, até porque eu vejo a educação ou a reeducação alimentar como algo que não é só para quem quer emagrecer, mas é algo que é benéfico para todos. Quem está acima do peso, quem está no peso ideal, quem está abaixo do peso, todos nós devemos começar a pensar na questão da reeducação alimentar, porque é algo que deve começar a fazer parte da nossa vida e termos mais essas escolhas saudáveis, em detrimento das escolhas que não nos levam a muito. Temos aqui uma questão. Ainda sobre simplesmente abandonar os exercícios e tal. Deixa eu ver se eu consigo ver. A questão da ansiedade em se atingir um determinado objetivo, fisicamente falando, pode prejudicar? Deixa eu ver se eu compreendi a questão. Ainda sobre o que estamos a falar, o quanto de ansiedade... Ok. É a questão de o quanto é que a nossa ansiedade poderá prejudicar ou não a ansiedade em atingir esse nosso objetivo. Poderá prejudicar o nosso próprio objetivo. Pode, não é? Pode muito bem prejudicar. E aí a questão de irmos cheios de vontade quando as coisas são novas e depois baixamos um bocadinho. E mesmo a estratégia que tu estavas a dizer que adotaste é muito bom. Às vezes é preferível, devemos sempre colocar objetivos e metas e irmos sempre desafiando, seja o que seja que nos estamos realmente a propor, não é? Sempre tentar conhecer um novo limite nosso. Mas numa fase inicial, às vezes é preferível fazermos menos tempo, com mais calma, realmente para conseguir fazer a mudança. Era o que estávamos a falar há um bocadinho. É preferível fazermos mudanças mais pequenas, mas sabendo que as vamos manter, já não vamos voltar atrás, do que querer mudar tudo ao mesmo tempo e depois não conseguimos corresponder. E isso acaba por nos trazer até algo negativo, vai nos deixar frustrados. Não consegui outra vez, falhei outra vez, não é? Portanto, é preferível nós realmente pensarmos nas coisas com consciência, colocarmos objetivos sim, mas coisas um bocadinho mais pequenas, digamos assim, e lá está, precisamos de acompanhamento de um professor para o desporto, de um nutricionista, de um psicólogo, seja do que for, mas às vezes realmente precisamos ali de um bocadinho de acompanhamento para ganharmos mais motivação e compromisso, porque às vezes o assumirmos o compromisso com mais alguém do que connosco próprios também nos ajuda a ir um bocadinho mais avante. Exatamente. E sobre essa questão também dos objetivos, uma coisa que eu percebi durante o meu processo é que muitas das vezes nós estamos ali focados em perder peso. Esquecemos que o nosso organismo, por mais que nós estejamos num processo de adaptação, vai passar por fases. Então, algo que acontece a muita gente é, começamos a praticar exercício físico, começamos a nos alimentar de forma correta e percebemos que nós estamos a perder peso e, pelo contrário, às vezes estamos até a ganhar peso. E a questão é,
é a diferença entre o peso que nós temos da nossa massa gorda e a nossa massa magra. E às vezes muita gente não percebe isso. É capaz de assim explicar rapidamente a diferença e o porquê que isso acontece? Eu costumo dizer que não existe peso ideal. Ok? Não existe, não faz sentido nós falarmos propriamente em peso ideal. Nós, por exemplo, podemos ter duas mulheres, ok? Com a mesma idade, com a mesma altura, exatamente com as mesmas características, e no entanto uma tem muito mais massa gorda e a outra tem muito mais massa muscular, ok? E se nós fôssemos analisar, por exemplo, o índice de massa corporal, que faz simplesmente ali a divisão do peso pela altura ao quadrado, né? Nós, se calhar, e aí o índice de massa corporal classifica como o sendo obeso, não é? Tendo o peso normal, obesidade, mais peso. Então estávamos a olhar para essas duas mulheres e se calhar as duas podiam ser consideradas obesas. E no entanto, uma tem muito mais massa gorda e a outra é uma atleta de alta competição. Okay? Peso ideal não existe, nós temos que tentar perceber a composição corporal, né? Uma questão de saúde, sem pensarmos em nenhum objetivo específico que possamos ter, uma questão de saúde é sempre mais interessante termos mais massa muscular do que massa gorda. E isto não significa que, ok, vamos ser super grandes e não passamos das portas, isso não é. Mas uma questão de saúde é sempre mais importante nós termos mais massa muscular do que massa gorda. Depois, sim, para cada pessoa específico, para a atividade diária que tem, para tudo que exige ao seu corpo, ao seu dia a dia, pode ser mais interessante ter que trabalhar mais num sentido, por assim dizer. E partindo agora para esta outra questão, que eu acredito também que de certa forma nós já respondemos ao longo da live, mas é-nos feita. Gostaria de saber quantas gramas de alimento devemos consumir diariamente para perder peso. Consigo responder a isso assim agora, porque tinha que perceber, ok, qual é a pessoa, qual é a sua idade, qual é a sua profissão, qual é o seu objetivo, a nível de massa muscular, de massa gorda, quais são as quantidades, digamos assim, o que é que come ao longo do dia, o que é que gosta e não gosta de comer, e depois aí sim passamos para essa parte mais específica. Sim. Até porque lá está, nós já falamos ao longo do dia que é difícil realmente mensurar assim numa dimensão geral, até porque a reeducação alimentar deve ser algo que se introduz e algo que seja natural para a vida de cada um de nós. Então, não diríamos aqui agora, olha, tenho que comer não sei X gramas, não é sobre isso, até porque o que é para mim pode não ser para ti. O que nós estamos a tentar aqui, através dessa questão, desta conversa da reeducação alimentar, é pensarmos mais naqueles que são os alimentos que nós devemos ter, sim, diariamente, os alimentos que nós podemos de todo evitar e que não precisamos, o nosso corpo não precisa, devemos repensar melhor. O mesmo acontece também com fast food. A quantidade de vezes que nós comemos comida que vem de fora, comida assim, preparada, ou a quantidade de vezes que nós vamos até mesmo comer fora e o que é que nós vamos comer. Então, começar a repensar muito mais isso, se calhar. Eu comia fast food 3 vezes por semana, agora devo repensar um bocadinho melhor e algo que talvez não me está a fazer assim tão bem. Em vez de comer 3 vezes, vou começar a pensar, que tal só uma vez por semana? Que tal começar a balançar? Se eu faço então 2 refeições e eu sinto que preciso me sentir com fome para comer e que isso não faz bem, então que tal começarmos a espaçar um bocadinho menos, começar a ter mais refeições, mas que sejam pequenas porções e tentar não sentir fome para não comer absolutamente. Então são estas questões que nós estamos aqui a tentar, e o mesmo tem a ver com outra questão que diz o nível ou a frequência da atividade física. Isto também vai ser relativo. Lá está, há pessoas que conseguem fazer todos os dias e se o conseguirem, perfeito. Como profissionais de saúde, no geral, nós recomendamos sempre, no mínimo, uma caminhada de 30 minutos por dia. No mínimo dos mínimos. Mas isto é num contexto geral. Isto estamos a falar para qualquer um, a qualquer idade. Mas nós somos jovens. É claro que essa percentagem vai ser muito maior para nós. Então, devemos analisar para a nossa vida o que é que nós conseguimos fazer. Se é uma pessoa que ainda não faz exercício físico, o que eu recomendo é comece. Tente apenas começar por fazer 2 vezes por semana e depois, na medida que vai conseguir, vai introduzindo 3 vezes por semana e até quem sabe vai chegar um momento em que vai sim conseguir fazer todos os dias, nem que seja durante 30 minutos, mas vai conseguir ter uma regularidade
nessa prática de atividade física. Isso é o que eu recomendaria, porque não tem como dizermos, olha, vai ter que fazer todos os dias 3 horas. Não é possível. E o mais importante, lá está, nós aqui falamos em questões gerais de saúde, não é? Em pensando num bom estado de saúde. Aí nada como nos aconselharmos como profissionais da área para perceber para nós o que é que realmente pode ser mais importante. Exatamente. Não sei se alguém mais tem alguma questão. Como é que vocês estão a ver? Estão a gostar? Vamos interagir agora. Estes últimos minutos. Eu acho que temos aqui uma questão que ficou pendente, que era sobre o glúten. Até que ponto ele é mau, ele é bom para nós? Como é que sabemos? Como é que não sabemos? Aqui na Realmente, isto é como o glúten, a questão do leite, não é? Hoje em dia são coisas muito, muito faladas e realmente, por um lado, ainda bem que sim, ainda bem que hoje em dia muita coisa vem acima e nós temos capacidade para estudar e para ver opiniões diferentes e para termos a nossa opinião. Depois tem o seu lado negativo, lá está, as modas nem sempre podem nos trazer coisas tão benéficas para nós, porque é o que nós estamos a falar ao longo da conversa, é individualidade, nós somos diferentes, temos necessidades diferentes, precisamos de coisas diferentes. Portanto, a questão do glúten, sim, há pessoas que realmente são intolerantes ao glúten, é uma coisa diagnosticada e então, sem dúvida alguma, é tentar evitar. Não é? É procurar, e hoje em dia no mercado também é muito fácil conseguirmos opções sem glúten, não é nada limitativo de todo. Outra questão pode ser, e aí falando na minha prática profissional, Ana, sinto sempre muita distensão abdominal, sempre a barriga muito inchada e não consigo perceber, então aí vamos começar a filtrar o que é que a pessoa come ao longo do dia, ok? E tentar indo despertar hipóteses que podem estar a causar desconforto abdominal. E o glúten pode ser uma delas, ok? A pessoa pode não ser necessariamente diagnosticada como intolerante ao glúten, mas pode realmente ter ali realmente alguma coisa que faz, não faz muito bem, não é? E se calhar como até consome muitos alimentos com glúten ao longo do dia, então acaba por ter essa consequência. Portanto, a solução pode passar muito bem simplesmente por reduzir um bocadinho e não retirar totalmente, ok? Mas essa questão da distensão abdominal pode ter muitos outros fatores. E não é só do glúten, pode ser outra coisa. O facto de nós termos alimentos com muitas gorduras, com muitos açúcares, por si só pode provocar ali distensão abdominal. Isto foi só um exemplo que realmente pode ser uma forma também de despistarmos ali a parte do glúten. Mas não quer dizer que sejamos necessariamente intolerantes. Podemos ser só um bocadinho mais sensíveis e então filtrar um bocadinho. Bem, se calhar vou reduzir um bocadinho ou opções sem glúten, ou reduzir um bocadinho aquilo que como e que tenha glúten, para ver que efeito é que pode ter. Mas assegurando que não temos ali outros alimentos que são inflamatórios, não é? O açúcar é muito inflamatório, o açúcar causa muita inflamação no nosso organismo, não é? E pode ter muito bem essa consequência. Tem glúten não tem que ser um vilão. Não tem obrigatoriamente que ser. Algumas pessoas sim pode não ser interessante consumir com muita frequência porque tem essas consequências, mas não é necessariamente algo mau. Ok, podemos pensar como algo mau. Exato. Até porque, como falou logo no início também da live, os alimentos não são maus para nós em nenhum momento. É a forma como nós vamos usá-los, a forma como nós vamos tratar esse mesmo alimento. Isso sim pode vir ou não representar essa questão maléfica, assim posso dizer, dos alimentos. Bom, se não tiverem mais questões a deixar, não sei se tem mais alguma coisa, diria apenas que esta foi a nossa conversa sobre reeducação alimentar, em que o nosso principal objetivo é transmitir essas questões de saúde. Eu partilhei um pouco aquilo que eu fui fazendo a nível do meu processo de perda de mais de 25 quilos, que sempre foi focado na saúde, unicamente na saúde. É certo que depois vem a estética, mas isso é como uma consequência, que é uma consequência boa também, porque nos sentimos melhores, temos maior vitalidade para fazer as coisas, já não subimos as escadas e ficamos ofegantes, coisas pequeninas que vão mudando ao longo do nosso dia, mas que são muito importantes. Então, a nível da educação alimentar, no geral, o que nós temos que ter em atenção é
trata-se sim de educação, então vai sim significar algum tipo de sacrifício. É certo que não é o mesmo sacrifício que nós temos quando estamos numa dieta completamente restritiva, porque nós ainda assim conseguimos encaixar as coisas que nós gostamos. É certo que começamos a ver as frequências, medidas. Então, se uma pessoa que come pão todos os dias vai começar a pensar melhor, será que vale a pena comer pão todos os dias? Será que posso ou não substituir? Indo assim mesmo de uma forma mais prática. Se é uma pessoa que come massa todos os dias, vai começar a pensar, será que à noite faz tanto sentido comer assim tanta massa? Ou será que faz mais sentido comer a massa durante o dia porque estou em atividade? Vai começar a pensar também nas proteínas. O que é uma proteína que eu posso ter maiores benefícios do que malefícios? Se calhar falo do frango, vou começar a adaptar mais o peito do frango do que as outras partes que têm mais gordura. Ou então vou abdicar um pouco mais da carne de vaca, carne vermelha, para a carne branca. Então, temos que começar a pensar nestas questões de ir fazendo este jogo, esse equilíbrio. É aquilo que eu fiz para a minha educação alimentar, é aquilo que eu gostaria que vocês todos pensassem, não apenas como um processo de emagrecimento, mas sim como uma questão, acima de tudo, de saúde. Eu sou uma pessoa que comia hambúrguer todos os dias, que eu vou começar a pensar que fast food não é a melhor coisa para mim, fritura não é o melhor para mim, então são coisas que eu tenho que evitar. E se tiver que fritar um ovo, como é que eu faço? Em vez de utilizar o óleo, que tal experimentar o óleo de coco? Que tal experimentar colocar azeite ou uma outra coisa? Ou então, que tal de todo tentar cozer em vez de fritar? Então, são estas dicas, estas questões que nós temos que ter em conta, e não quer dizer que tem mal algum dia Ercília comer uma fritura, não quer dizer que tem mal algum dia Ercília comer um bolo, não tem mal, até porque a educação alimentar, este é que é o charme. Tu podes comer tudo, podemos comer tudo, mas tudo no tempo certo e na medida certa. E não é nada de ficarmos obcecadas numa restrição e pensarmos que não podemos num determinado período, até porque é algo que nós devemos ver como algo para levar a nossa vida. Não é algo que eu vou fazer só 3 dias e depois vou parar porque eu preciso entrar naquele estilo. Não é verdade. É algo que eu vou fazer continuamente. Então, estas são as minhas últimas palavras. Eu vou passar também aqui a palavra à doutora Ana Lírio, a quem eu já agradeço muito pela disponibilidade, por ter estado aqui conosco para falar sobre essa questão muito importante e muito interessante. Realmente as pessoas já me perguntavam muito sobre isso. Eu disse, eu preciso falar sobre isso, mas esperem que eu vou falar de uma maneira profissional. Então, vou trazer aqui alguém que entenda do assunto para realmente desmistificar todos estes tabus e muitas questões que nós temos. Muito obrigada. Vocês têm aqui alguma coisa a acrescentar? Não, só para dizer, o simples funciona, ok? Por norma, o que é simples funciona perfeitamente. Nós é que muitas vezes temos tendência a complicar. E lá está, queremos ler sobre o assunto e aquela pessoa que é conhecida faz isto ou aquilo, então eu também quero fazer, porque, né? Portanto, o simples por norma funciona muito bem. O que é o natural é o melhor que nós podemos ter à nossa disposição, não é? Lá está, quanto mais cor, melhor, descascar mais e desembalar menos. Portanto, isso é extremamente importante. O dormir bem, o sono é uma coisa que nós desvalorizamos muito facilmente, não é? E o dormir muitas horas não significa que dormimos com qualidade, mas isto pode realmente ter ideia para outra conversa. Falar de exercício físico, sem dúvida alguma, e uma correta hidratação. Nós temos aqui estes pilares que nos ajudam a ter um melhor estado de saúde. Juntando aí, assim, nós temos a nossa genética, não é? Que nos diz que à partida podemos estar mais predispostos a ser de uma ou outra maneira, não é? E isso pode ser bom ou não. Nós podemos então potenciar ou temos que contrariar a nossa genética. Mas temos sempre possibilidade de mudar. Isso, lembrem-se sempre, nós temos sempre possibilidade de mudar. Temos sempre possibilidade de educar o nosso paladar e de fazer diferentes escolhas, seja para a nossa, não é? Para a nossa vida, para a nossa alimentação. É sempre possível nós conseguirmos fazer essas mudanças. Nós temos, lá está, é que estar dispostos a passar por alguma sensação mais desconfortável para o nosso grande objetivo final. E nunca esquecendo que somos todos diferentes, ok? Temos todos necessidades nutricionais diferentes, temos vidas e hábitos e costumes e gostos diferentes, portanto, temos que conseguir enquadrar o que faz sentido para nós, ok? A questão de ir ao ginásio, de fazer outro tipo de desporto, quantas horas, quanto não sei o quê, é o que faz sentido para cada um de nós. Como é que sabemos o que faz sentido, né? Nós conhecemos
e temos dificuldades, precisando de aprender um bocadinho mais, vamos procurar profissionais da área para termos um bom acompanhamento e depois conseguimos seguir o nosso percurso sozinhos. E outra coisa muito importante é a consistência. Tudo se consegue é com consistência, não é a fazer durante um dia, 2 dias, 3 dias, 3 semanas, não. É fazer e é preferível nós darmos 60% de nós todos os dias, digamos assim, do que hoje dar 100, amanhã dar 30, depois dar 10, depois dou 100 outra vez durante 2 dias. Portanto, é preferível com mais calma, assim, lá está, criando objetivos, criando metas, mas mais com calma, mais realista e irmos sempre avançando com consistência para lá chegarmos. Exatamente. Que lindas palavras. Muito obrigada. Sigam a página dela aqui no Instagram e também no Facebook. Qualquer dúvida também podem colocar, tanto ela como a mim. Vamos ter o maior prazer em responder-vos. Mas, acima de tudo, eu quero que fiquem com isso na cabeça. É um processo que é muito individual e que é muito particular e temos que ver o que funciona para nós. Ninguém vai nos dar uma fórmula mágica para emagrecer. Ninguém vai nos dar uma cápsula magra, ninguém vai nos prometer milagres, porque nós precisamos sim ser consistentes, precisamos sim também dar um pouco de nós e lá está. Não é sobre dar 100% hoje, amanhã dar 10%. É sobre tentar sempre dar a mesma porcentagem, mas criar essa consistência neste que é o nosso gás, nesta que é a nossa força que nós vamos dar. Foi um prazer estar aqui. Beijinhos a todos vocês. Obrigada pelas dúvidas, por acompanharem. Até um próximo ver, quem sabe. Coloquem aqui sugestões de temas. Eu quero muito apresentar os meus workshops para todos vocês. Então vamos também ficar com esta promessa. Muito obrigada a todos, mais uma vez. Muito obrigada, doutora Ana Lírio. Foi um prazer estar aqui. E até a próxima. Até uma próxima. Beijinhos. Beijinho.